queridas irmãs em doutrina espírita. O ano 33 marca um episódio histórico que mudaria o calendário da humanidade em antes e depois de Cristo. Jesus expira numa cruz no Monte da Caveira, em Jerusalém. O entardecer dourado e com as tonalidades da púrpura do Oriente fecharam o crepúsculo. Na noite anterior, na quinta-feira, quando a noite alta vai se desdobrar na sua paixão. A sexta-feira pela manhã, ele está perante Anás e Caifás sendo interrogado. Em seguida é levado perante o procurador romano Pôncio Pilatos. E por volta das 3 da tarde, ele vai expirar na cruz. Mas nesse momento, o Espírito desdobrado delivia lentulus, deixando as adjacências da Torre Antônia, onde se encastelara com o esposo em expedição na Palestina, precisamente em Jerusalém. Ela então quer falar com Jesus. Ela gostaria de estar lá entre aquelas 3 cruzes que se alteavam naquela montanha. E é nesse momento que Jesus pode fitá-la nos olhos. E é nesse momento que ela ouve Jesus dizer: minha filha, prepara para receber as claridades do reino do meu Pai. Mas compreenda que no mundo é assim que todos nós deveremos morrer, crucificados. E ele expira. Lívia, esposa do senador Publio Lentulus, numa página maravilhosa da obra Há 2000 anos, em que o Espírito Emmanuel narra esta passagem que os versículos bíblicos não poderiam anotar. Porque alguém em desdobramento sair à distância e ganhar a comeada do monte do sacrifício para se entrevistar com Jesus e depois retornar à objetividade física. Uma mediunidade tão rara como aconteceu em Sacramento com o apóstolo triangulino Eurípides Bassanufo, que enquanto debruçava as mãos numa mesa na sala de aula, descendo a cabeça igualmente sobre as mãos, para, dormindo aparentemente, se desdobrar em espírito e fazer uma cirurgia no hospital à distância. 20 séculos depois, a doutrina espírita poderia dar as explicações científicas para os fenômenos. O apóstolo João anotaria no seu evangelho que se tudo aquilo que Jesus fez e falou fosse anotado nos livros como história, não caberia nos pergaminhos da humanidade. Mas no ano 34, Saulo de Tarso, um rabino, integrante como doutor da lei e futuro ocupante de uma das 72 cadeiras do Sinédrio, tem carta dos sumos sacerdotes e se dirige à localidade de Damasco, se essa criança deixar de dar a palestra. Porque em Damasco ele iria prender um certo sapateiro de Emaús, que ali se encontrava fundando uma estrutura de egrégora inicial para a fundação de uma igreja. Era necessário pôr cobro e perseguição aos seguidores daquele Jesus que havia sido levado ao poste da cruz, porque certamente infringir a lei de Moisés, a quem Saulo deverá preservar em nome da sua fé, das suas convicções. Ele prestava um serviço ao Deus Alá, ao Deus dos exércitos,
Saulo era um homem íntegro, fundamentalista na sua concepção, entretanto formado na escola de Gamaliel, tinha as melhores intenções de preservar as culturas do povo hebreu e sobretudo da religião. Mas antes que ele ganhe o pórtico de Damasco, em plena claridade do meio-dia, uma luz mais intensa que a luz do sol, sentindo essa claridade, faz com que desça como de uma rampa luminosa a figura majestosa de Jesus. O olhar especioso e grave, a feição melancólica que lhe dava ainda mais majestade no modo de se pôr, mas sobretudo de lhe dizer, de lhe perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então cai da montaria do cavalo. Os dois companheiros, assustados, porque ouviram, aliás viram, a claridade, perguntam a ele: o que aconteceu, Saulo? Você caiu, mas por quê? E ele então diz: eu vejo, eu ouço. E Jesus volta e dirige a palavra novamente a ele, dizendo: convém não recalcitrar contra os aguilhões. Agora chegue até Damasco, onde encontrarás com Ananias, aquele a quem ias prender. Ele vai tirar-lhe dos olhos como escamas, vai devolver-lhe a vista. E então Saulo se dá conta de que realmente está cego. Grita para os companheiros novamente, leva a mão nos olhos, nada mais ele enxerga, e os companheiros o conduzem até a entrada da cidade. E então, chegando ali, se despedem dele, porque dizem: Saulo, você deve estar alucinado pela claridade do deserto, a intensidade do calor. Você delira, você enlouqueceu, Saulo. E ele diz: eu ouvi a voz deste Jesus a quem eu perseguia. E quase que instantaneamente se dá a sua conversão, porque Jesus, como uma alucinação auditiva, repete na intimidade da sua mente, como se entrasse pelos seus ouvidos o mesmo vocativo: por que me persegues? Os companheiros o abandonam à sorte, voltar para Jerusalém, dizer o quê? Ao Sinédrio: alguém com cartas para prender um seguidor do Nazareno, se converteu ao Nazareno antes de entrar no portal da cidade. E Ananias, então, após 3 dias, o visita numa pensão modesta e diz: Saulo, meu irmão, Jesus mandou que eu viesse lhe recobrar a visão. E numa imposição semelhante ao passe, e o passe é uma imposição de mãos, característica inclusive anotada em textos do Antigo Testamento, que depois o codificador utilizaria para dar o seguimento na tradição de transferir o fluido animal através do magnetismo, no caso com as mãos, dando as teorias do doutoramento de Anton Franz Mesmer, que defendeu o magnetismo animal, mas também o magnetismo astral, que rege o sistema gravitacional. E então Saulo, curado dos olhos, recobrando a visão, tem ainda mais razão para acreditar em tudo que ocorreu. Ele agora tem verdadeira devoção por Jesus. Os dias passam, ele se integra tanto quanto possível, gostaria de estar com os companheiros de Damasco na igreja, mas é muito cedo, ele não seria aceito. Gamaliel, que havia deixado a cadeira do Sinédrio e que esperava que aquele Saulo fosse o seu sucessor, ele, Gamaliel, já se encontrava na direção que toma a estrada do deserto de Palmira, no oásis de Dan, onde
para onde ele recomenda que Saulo siga, pois ali se encontrava um casal de cristãos, Áquila e Priscila. Eles eram perseguidos por um certo Saulo de Tarso, e fugindo da perseguição aos cristãos, tomaram a direção da solidão. Para lá deveria ir Saulo de Tarso, convertido. E ao chegar no deserto, um dia o casal que o acolheu lhe pergunta: você tem o nome Saulo? Nós conhecemos um certo Saulo e em razão deles nos encontramos aqui. E Paulo se cala. 3 anos, o areal extenso, o oceano de pó, depois do horizonte imenso, deserto só. E o cansaço, a sede, mas o oásis para descedentar. A escurilha da noite, o espetáculo do firmamento, como em nenhum lugar está no deserto. E é na solidão deste homem que vai refundir as suas crenças mais tradicionais e a sua fidelidade a Moisés, que ele encontrará em Jesus esse ágape maravilhoso, este prometido pelos profetas, por Ezequiel, por Isaías, pelos que ditaram o Antigo Testamento através da boca da premonição. Seria de fato este Jesus a quem ele vai se encontrar na noite alongada de 3 anos de reflexões em busca das realidades do infinito. Ele tem um pergaminho. Nós estamos já no ano 37 para 38. É o pergaminho do texto de Mateus, provavelmente o primeiro deles. Anota-se o Sermão do Monte. Ele começa a cogitar a beleza do espetáculo do entardecer em Tiberíades, que Jesus podia mirar do alto do monte de Curumhatim, para depois descer a montanha e, passando por Tiberíades, chegar a Cafarnaum, dentro da bacia do grande mar da Galileia, de onde nunca saíra aquele mestre sublime. Mas no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, os mansos, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os que são perseguidos por causa do nome do Cristo na terra, do nome de Deus. Bem-aventurados os aflitos, os solitários dos desertos, onde nós somos convidados às reflexões, porque nos encontraremos. E ele se lembra que as notícias que foram levadas a Jerusalém é que aquele Jesus, na noite daquela quinta-feira, havia transpirado sangue num profundo processo de meditação para enfrentar as 39 chibatadas da manhã seguinte e depois ser empurrados a chibatadas e bofetes até ganhar a altura do Gólgota. Aquele Jesus que havia na noite da sua paixão, que antecede a crucificação, pedindo ao Pai que lhe afastasse o cálice, mas que se lhe desse aquilo que fosse melhor e não a vontade dele. Era o Jesus da solidão contemplando Jerusalém adormecida, como ele, Saulo, contempla no deserto a solidão imponente do luar. Numa noite, noutra noite, o sendal das estrelas novamente. 3 anos, prezados irmãos. Depois o caminho para Jerusalém. Deveria voltar a Jerusalém para dar um testemunho aos companheiros. Era ele mesmo convertido, mas Jerusalém não poderia aceitá-lo. Mas uma voz que o Espírito Emmanuel vai detectar como sendo a voz de Estevão, aquele Estevão a quem Saulo, enquanto Saulo consentira na morte e que fora lapidado de frente ao grande templo de Jerusalém, nas adjacências pelo menos, a pedradas, aquele Estevão
Enquanto os que o apedrejavam depositavam as suas túnicas nas costas, no braço de Saulo, ele era apedrejado. E depois, consumada a execução, mas ainda não morto, Saulo se aproximara do esquife, cujos olhos claros ainda brilhavam na última luz, mas juntamente com Saulo, naquele dia do ano 34, estava a sua noiva Abigail. Agora ele se recordava, anos depois, a caminho de Jerusalém, 4 anos depois, aquela Abigail, sua noiva, que ele deixara, porque ele não suportaria se casar com uma mulher que enxergou nos olhos de Estevão os olhos do próprio irmão biológico que ali morria. É Estevão, Saulo, nunca mais ele esqueceria a voz de Abigail. É meu irmão Gesiel, é Gesiel que morre. Eu não sabia, como poderia saber? Gesiel havia sido vendido para as galeras romanas, em razão do episódio que não veio tempo para narrar. Um dia se salvou um homem doente no barco que foi curado pelos cuidados de enfermeiro improvisado dado por Gesiel. Consentiu que ele fosse levado num bote até a praia de Jope, em Jerusalém, que ele não fosse lançado ao mar para morrer. Gesiel sobraçava os renos no porão do barco, mas feito enfermeiro curando aquele senhor muito rico que transitava na embarcação, mereceu a misericórdia de ser deixado numa praia à própria sorte. Um dia Gesiel, levado pelo comentário de um ladrão que ele tomou a bolsa, a última bolsa, o último vintém que tinha dado por aquele senhor a quem curava, o ladrão bondoso diz a ele: tem uns homens que fazem umas pregações em nome de um tal de Jesus de Nazaré, numa casa do caminho. E ele chega na casa do caminho. Estamos voltando 4 anos para retomar 38. Na casa do caminho, aquele Gesiel entrou, foi curado por Pedro e João. A casa era um terreiro extenso, cheio de andrajos embaixo, cobertos com lençóis improvisados e enfermarias divididas por panos igualmente improvisados. Mas em tudo havia higiene, a despeito das tumorações de tantos leprosos, doentes, maltrapilhos, como este Estevão, que vai ser Estevão, mas ainda é Gesiel, que batizado ali se torna Estevão, porque ele também chega chagoso, não da lepra, mas com as chagas, as tumorações do Senhor a quem cuidara e a quem curara, cujo contágio agora havia sido transmitido para ele. Estas páginas extraordinárias, esta lembrança, como uma fatalidade, tantas vezes chegar à mente de Paulo como um filme preciso, repetitivo. 3 anos de deserto, 3 anos de lembrança, e retomando o curso da narrativa, como diz Emmanuel, este Estevão é quem vem conversar agora com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, batizado, se tornara Paulo, um nome latino. E Estevão então diz a ele: Jerusalém será o primeiro teatro dos acontecimentos. Ele supunha estar ouvindo a voz de Jesus, porque ouvia também a voz de Jesus. E em Jerusalém, quando ele busca a casa do pai, agora Paulo, o pai, ao ver o filho entrar na porta, se encanta, diz: meu Deus, meu filho, você voltou, meu filho vai abraçá-lo, você se curou, meu filho, você se curou desta crença, naquele andarilho que carregava o pó da estrada nas sandálias, naquele mago judeu, naquele taumaturgo que pregava coisas que não são da nossa lei. E ele diz ao pai: não, meu pai,
Jesus é o grande significado. E o pai não deixa que ele prossiga, apontando a porta da entrada, consente que ele saia, e ele parte do lar paterno, expulso pelo pai, cujo pai vai morrer apaixonado e deprimido, porque a mãe do próprio Paulo agora havia morrido em um grande processo de melancolia. Um filho que prometia ser ocupante de uma cadeira do maior poder da sua nação, que deixara a noiva, um casamento que fora prender os seguidores daquele Jesus Nazareno, crucificado entre dois ladrões. Um filho que prometia ser a maior autoridade de Israel, que era a nação que deveria governar, mandar em todo o mundo. Um dia ela deveria, esta nação, vencer os infiéis e todos se submeterem ao cetro do poder palestino. Aparece na casa do pai, as barbas longas, os cabelos compridos, já marcando o encanecimento precoce, a tez marcada pelas insolações do deserto. Ele está enxotado, busca a casa de um amigo adiante, bate na porta, alguém olha do piso de cima, percebe que é ele e não abre a porta. Ele então deixa Jerusalém, parte lá na direção das fundações das grandes construções, embora em pequenas edificações, que foram as igrejas primitivas. Ele ganha diversas cidades da sua Anatólia, Ásia Menor, chegará até Tessalônica, para onde adiante mandará as cartas aos Tessalonicenses. Passa dentro do Mediterrâneo pela ilha de Chipre, ganha as cercanias diversas nas navegações pelo mar, e nós vamos então encontrá-lo depois de uma expedição extraordinária, em que pelo menos 3 vezes ele fora pego e levado ao lapidamento em praça pública, após as suas tentativas de fundações de igrejas. Em Corinto, na Grécia, os companheiros vão pegá-lo para executá-lo. Quando ele foge, companheiros não, aqueles que preconizavam o judaísmo na Grécia, e ele tenta falar para os judeus, para convencerem-nos de que Jesus era o profeta prometido pelo próprio judaísmo, através dos próprios profetas que o antecederam. Ainda mais que é preciso que ele desça um cesto de vime, uma corda amarra o cesto, e da copa de uma árvore que está exatamente na imediação do muro que separa a cidade do exterior, ele é lançado para o lado de fora. E a si mesmo ele pergunta: como posso eu, um homem que tenho caráter, tenho dignidade, fugir de uma cidade como foge um ladrão a socapa, para não ser morto? Ele se recorda que Moisés fora lançado no cesto de vime dentro do mar, e Moisés fora o fundamento de Deus enquanto pai na primeira revelação. Ele deveria começar a vida, recomeçar no cesto de vime, como fugitivo das mãos dos judeus que o perseguiam para lapidá-lo, matá-lo. Numa das vezes ele é apedrejado efetivamente, é lançado para fora dos muros da cidade, tido como morto, e não se contamina com a podridão do entulho, se salva. Prezados companheiros, o tempo exige que eu seja um pouco mais dinâmico, não é, presidente? Mas nós estaremos com o apóstolo Paulo. Este gigante do cristianismo, não fosse Paulo, o cristianismo teria grandes dificuldades, porque Jesus havia dito a ele em sonhos e em voz e mediunidade de audiência que ele deveria ganhar os 4 cantos do mundo para a difusão do seu evangelho. Mas como? O homem que pregava andando a pé, quando ele parte para a cidade de Listra, entre Listra e Icônio, a pé, juntamente com o discípulo Barnabé, que o segue, o jovem, ele contempla a cordilheira silenciosa do Caradá, vendo o esbater do sol,
em que ele podia imaginar a beleza dos entardeceres espetaculares do grande mar da Galileia, embora estivesse num ambiente empedrado de rochas. Ele não pudera contemplar Jesus. Agora este Cristo conduz, é um viandante de todos os caminhos onde ele pudesse falar a respeito de Jesus. Ele volta a Jerusalém, será a última vez. Ele será preso, será levado à praça pública. Ele já regula os seus mais de 60 anos de idade. O tempo passa, o rosto marcado pela pegada das lapidações, envelhecido. Mas antes de Jerusalém, é preciso que ele passe por Damasco novamente. Em Damasco, ele precisa de passar pela cidade de Tarso, a sua cidade natal. Quem sabe uma notícia ainda do seu pai. Sim, o seu pai que morreria ainda não está morto. Paulo é visto numa praça central da cidade onde ocorria o mercado, onde o povo passava diariamente. Ele é um tecelão, carregando fardos de pele nas costas. Um homem envelhecido, agora gravemente, vendendo coisas feitas com as mãos, ofício que aprendera desde a infância com os próprios pais. É nesse momento que o pai dele se muda da cidade de Vergonha. O filho parecia bem um desses hippies dos nossos anos 60, vendendo coisas para sobreviver. E então é a partir daí que realmente o pai dele vai se exilar numa propriedade rural onde vai morrer. Mas Jerusalém, enfim, pela última vez, Jerusalém, quando ele pede a palavra para se dirigir ao povo amotinado nas adjacências do grande templo de Salomão, o povo se volta, alguém explode num grito no meio da multidão, que era um sinal característico dos motins, bem próprios daquela gente acostumada aos levantes da intolerância, às brutalidades. Era o mesmo povo que havia lançado as túnicas pelo caminho quando Jesus, no ano 33, entrava triunfalmente em Jerusalém montando um jumentinho. Eram eles que 3 dias após haviam pedido a crucificação. São eles que outrora ovacionaram o grande Saulo de Tarso, agora pedem a morte pelo lapidamento. É preciso que os guardas peguem e o segurem, graças à gestão de um bom judeu, porque senão ele seria despedaçado antes de ser apedrejado. E no momento em que ele vai sendo levado aos empurrões, ele se lembra, ele observa, era a mesma praça onde havia sido lapidado Estevão. O mesmo povo, o mesmo teatro dos acontecimentos, e a lei de causa e efeito chamando ele à redenção. Porque no mundo é assim que todos nós deveremos morrer, crucificados. É a lei. De um modo ou de outro teremos que nos penitenciar na jornada, mas morrer é um ato de libertação. E morrer por Jesus agora, percebendo que no seu caminho os piquetes marcavam esta redenção, para que ele pudesse subir leve. Ele se dirige ao povo, poucas palavras: eu venho lhes dizer deste Cristo anunciado pela boca dos profetas. O povo vai derrubar as estruturas laterais do templo. Os soldados então o conduzem definitivamente preso, e é preciso que um verdadeiro batalhão de soldados com guardas do templo o conduzam até Cesareia, a cidade palaciana, onde ficava Herodes, onde ficava Pôncio Pilatos, o governador da província. Embora Pôncio Pilatos estivesse em Jerusalém, o seu castelo,
Mas lá era a cidade administrativa, e ele então é levado à prisão, e durante 2 anos preso. Diuturnamente havia do lado de fora um séquito de judeus pedindo que o libertassem para que ele pudesse ser executado. Eles haviam pergaminhado a sentença de morte. Fazia tempos em Jerusalém, é um decreto do Sinédrio, que se cumprisse a lei de Moisés que não tem nada a ver com isso, a lei das tradições. Mas a justiça, mínima justiça de Roma, já que Roma dominava a região e tinha um procurador, não permitia que alguém fosse executado assim. E um dia, Festo, que havia sucedido Pôncio Pilatos, que em 35 havia morto um suicídio formidável, quando degradado para a Suíça, no calabouço havia se atirado contra a espada do próprio soldado que o guardava na prisão, se suicidando para heroicamente entrar como um soldado que morre no suicídio. Mas Festo sucede Pôncio Pilatos, que depois Festo é sucedido por Félix, o novo procurador romano. Um dia Félix se manda trazer Paulo do calabouço, 2 anos. Herodes estava passando uns dias por ali, porque ali era a cidade palaciana, mas não necessariamente a moradia do rei Herodes. Ele gostaria de agradar Herodes, mostrando o preso famoso, um preso célebre, que andara por todos os cantos da Ásia Menor, que fizeram um trajeto extraordinário. Fenômenos espetaculares eram atribuídos a ele, que tinha o poder de cura como aquele Jesus. Afinal, fora este Saulo que curara aquele homem cego, Elimas. Fora ele que havia operado milagres como pessoas paralíticas que voltaram a andar. Ele fizera fenômenos extraordinários e tinha uma locução muito especial. Quando falava, causava espécie. Era o tribuno, um orador, sobretudo era a personalidade de um rabino deposto por si mesmo, que ocuparia uma cadeira do Sinédrio. Herodes gostaria de ouvir este louco sublime. Era um louco sublime. E então, arrastando cadeias atadas na canela, ele ganha o espaço do fórum, e no momento o governador acena, dando-lhe autorização para falar. Quando ele começa a falar, todos se impressionam. Um homem macerado, a fisionomia embranquecida pelo calabouço, famélico, comendo a ração diária da prisão, envelhecido, ainda mais envelhecido, mas a sonoridade da voz. Por um momento, quando ele discursa veementemente falando das promessas dos profetas e da figura de Jesus, o governador levanta a mão e diz: Paulo, as suas tantas letras o fazem delirar. Por mais um momento e você nos convenceria desta crença nesse seu Jesus. Há um certo motejo. E ele então diz: eu gostaria de convencer não só a ti, governador, mas sua majestade o rei, e que todos fossem livres como eu sou, exceto estas cadeias. O procurador encerra o expediente de julgamento, de interrogatório, se voltando para os seus assessores, conversa de certo modo com Herodes, quando Paulo vem subitamente e diz: qualquer decisão que saia a meu respeito, senhor procurador e senhor rei, dela eu recorro para César. Tenho cidadania romana. E então o procurador, que cochichava com seus assessores e com o rei, diz entre eles: se ele não tivesse recorrido, nós o soltaríamos, porque eu não vejo culpa neste homem. Estão acusando ele de coisas da lei, da religião deles, que não diz respeito a Roma. Nós não sabemos, prezados irmãos,
porque Jesus tinha uma acusação também da lei deles, e não de Roma. Mas na hora foi preciso pedir autorização a Roma, e Pilatos tenta evitar a execução de Jesus, oferecendo Barrabás, mas o povo, assolado pelo fundamentalismo dos sumos sacerdotes, pede a crucificação de Jesus. Os mesmos que 3 dias antes, eu repito, lançavam pelo caminho galhos de árvores, ramos de oliveira e as suas próprias mantas para receber Jesus como rei dos judeus. Cesareia, prisão, recurso para César. O navio de Adramítio da Mísia aporta em Cesareia, vai levando Paulo prisioneiro, juntamente com outros prisioneiros, igualmente com recursos interpostos a César. A viagem deveria demandar o oceano, o mar Mediterrâneo, para um dia tocar as adjacências da Península Itálica. Na manhã seguinte, o navio tocou em Sidom, onde se repetiram as cenas comovedoras de Cesareia, quando Paulo havia se abraçado com os companheiros na praia, se ajoelharam, se despediram, entre exortações carinhosas e esperança. A embarcação, parando em Sidom, faz com que Paulo peça ao centurião Júlio que possa igualmente abraçar os companheiros da comunidade. Igualmente as despedidas na praia, e o barco segue. Na perspectiva, Saulo pode enxergar as blandícies do espetáculo das águas, sobretudo do sol que bate, cindindo com a claridade no espelho do mar. E foi assim, costeando a Fenícia, que ele divisa os primeiros contornos da ilha de Chipre, de cariciosas recordações, porque ali ele fundara uma igreja com Barnabé. E voltando aos contornos da margem daquela região, ele chega em seguida ao porto de Mirra, na Lícia, após passar pela costa da Panfilha. E é na Lícia que o centurião resolve tomar de uma embarcação que se dirigia à Itália e que carregava uma grande quantidade de trigo e 276 pessoas a bordo. Este barco causa preocupação, e Paulo então se dirige ao centurião, vê que as condições atmosféricas não são favoráveis nesta altura do Mediterrâneo. Tempestades prenunciam. Melhor fosse passarmos a inverno em Calólimenes, que é um porto da ilha de Creta. E de fato, o vento batia de rijo. 2 semanas após, o barco ainda não havia saído da região de Quinido, como na Emanuel. E quando ganharam, enfim, os primeiros pontos de Creta, Paulo, agora definitivamente, recomendou que a arribada fosse feita ali. O piloto e o comandante da nau diz: não, nós não vamos confiar em opinião de preso, que deve estar montando uma estratégia de fuga. Nós confiamos nos nossos aparelhos e na nossa experiência. O centurião teria dito: mas este Paulo fora navegador, aliás, um amigo dele, que não está preso, mas que o acompanha, que era Lucas. Lucas era navegador, não é? E que ia como voluntário da dor para acompanhar o apóstolo. Deixou as suas funções. O povo naquele tempo tinha muita fé, não é? Abandonou o trabalho para seguir a Jesus. E, prezados irmãos, os 2 dias que se seguem, quando eles resolvem aproar na direção do porto de Fênix, deixando Creta, são dias ensolarados, a claridade, e chegam a acreditar que teria sido um grande engano dar crédito a este Paulo que falava da conveniência de passar o inverno na ilha, atrasando a viagem. No 3º dia, um furacão cai de súbito. E aqui devo terminar a exposição para não cansá-los. É neste momento que nós passamos a ter o espetáculo da natureza nas suas convulsões, e o barco se torna um caixote de madeira,
batido pelo chicote das ondas. Foi preciso desfazer a estrutura do mastro, lançar toda a quantidade do porão, todo o trigo, para dar leveza, completamente perdido, sem direção. Não havia norte, não havia horizonte, só havia escuridão. Não havia dia, não havia noite, ou melhor, só havia noite. E uma tocha luminosa empalidecida do sol, atrás da densidade das nuvens pesadas que habitavam o céu. É nesse momento que Paulo, vendo a aflição de todos, depois de 2 semanas, por sinal, no momento após 2 semanas, ele, ganhando o tablado da embarcação, se dirige a todos: irmãos, creio que amanhã poderemos tocar em terra firme, mas não esqueçamos desta lição, porque também Jesus nos adverte no seu Evangelho: vivamos no mundo com os cuidados de quem sabe que a hora da morte poderá chegar. E quanto tédio nos acomete ao ver os nossos defeitos, os nossos equívocos, quando a morte se nos apresenta como alternativa. Levados pelo enjoo do barco, durante dias de aflição, aguardando a qualquer momento sossobrar definitivamente. Jesus nos quer dizer neste momento que deveremos viver no mundo qual um marinheiro cauteloso que, tendo segurança da embarcação do timão, sabe entretanto que a nau poderá naufragar a qualquer momento. Estejamos prevenidos, porque em qualquer momento somos convidados a morrer, a nos ajustar passando para o outro lado, onde teremos que comparecer com as nossas próprias atitudes de uma vida inteira. Veja a lição dele. Deixamos o porto seguro para nos aventurar no perigo das águas, nada obstante as advertências do Salvador. E aí eu fico pensando, nós deixamos a intimidade do lar, não sabemos se o carro vai cair no buraco a 120 km por hora na rodovia, ou se o ladrão vai nos pegar. Não sei em que momento o meu veículo vai naufragar e a minha vida com ele igualmente se encerrar. Somos como prisioneiros americanos aguardando a sentença de morte, que está publicada em edital, como dizia Guimarães Rosa, que não era espírita. Viemos ao mundo para fazer uma lição de aprender a viver para saber morrer. E então, voltando ao apóstolo Paulo, ele diz: quantas ilusões, quantas aventuras nos entregamos com esta navegação perigosa, numa época inoportuna pelo mar. Começamos por alijar o excesso da carga. Percebe como a vida nos convida a nos libertar do peso. E voltamos nós aqui, o peso das paixões achatadoras. Começamos a liberar, num certo momento da existência, aquilo que nós carregávamos como fardo, as mágoas. É o excesso do trigo que leveda, que fermenta. Os sentimentos, o sensualismo. Deixamos de cultivar os desejos mesquinhos de realizar coisas no campo dos sentidos, para nos entregar a um caminho de redenção, ao ter a consciência de que eu estou aqui para aprender a lição que vai terminar no ataúde, no caixão, nós que viemos a vida pelo caixão do berço. E Paulo diz mais: senhores de Alexandria, plutocratas da Fenícia, autoridades, soldados, todos nós nos encontramos neste momento presos à mesma sorte. Eu sou um prisioneiro do Cristo. Como quisesse dizer,
neste momento estamos presos aos elos de uma só corrente. Uma multidão faminta que cambaleia, e chora e dança ali. Para parafrasear um verso de Castro Alves, somos todos escravos. Veja como a fraternidade, a solidariedade aparecem nos momentos de dor. Todos nos abraçamos aqui, nos aproximamos um do outro no mesmo espaço, todos no tablado, 276 pessoas. E o barco sacode, é batido, vai afundar, começa a despedaçar. Na manhã do dia seguinte, divisam terra firme e chegam à ilha de Malta e descem alegres, salvos. Quando Saulo pega de galhos secos de árvore para fazer uma fogueira para aquecer os tripulantes, porque o mar naquela estação tinha 5 graus de temperatura. Quem foi lá conhece, sabe como é o inverno na Europa. Uma serpente crava ali no braço, e ele, levando serenamente o braço em cima da fogueira, permite que ela caia. E os habitantes da ilha de Malta dizem: este homem deve ser um grande criminoso, porque tendo se salvado da condenação de morrer no barco, a condenação da natureza, e veio encontrar a execução aqui. E ao verem que ele não morria, um dos seus companheiros, provavelmente Lucas, se aproxima dele e diz: Paulo, o povo está dizendo que essa serpente é a mais perigosa, que ninguém se salva dela. E agora, como você não morreu, já estão achando que você é Apolo, que desceu do Monte Olímpia e veio se encarnar aqui como um Deus branco vivo. Você deve ser um Deus. E Saulo diz: percebam que quando eu cheguei aqui, eu era um criminoso que me salvei do mar, mas não me salvei da serpente. Os mesmos que me aplaudiam, aliás, que me denegriam, agora me aplaudem como um Deus. Veja como é a ignorância. Eu tenho a impressão que Paulo se lembrou da entrada de Jesus em Jerusalém mais uma vez aqui. Os mesmos que aplaudiam Jesus pediram a crucificação, os mesmos que viam em Paulo um criminoso, enxergavam nele agora um Deus, ao contrário, não? Do que fizeram com Jesus. A nossa ignorância, o populacho que é levado pelas opiniões. E ele então vai curar na ilha o pai daquele senhor que era um preposto de Roma ali, responsável. E vou terminar, prezados irmãos. Um dia, quando passado o inverno, a embarcação Castor e Pólux, sucedendo o barco alexandrino, toma a direção do estreito de Régio. Eles haviam ganhado a região de Siracusa, na Sicília, onde Paulo passa, para adiante chegar a Pozzuoli, nas adjacências do Vesúvio, a grande cratera que é um monte, embaixo dela as cidades de Herculano e Pompeia, aquele vulcão que no ano 70 iria destruir estas duas cidades. Adiante, já os soldados conduzindo ele preso, Júlio, centurião, diz a ele: é preciso voltar às cadeias, para que o povo não ache que eu estou descumprindo a lei, embora eu lhe tenha tanta ternura. E ele dá os punhos. Ganham as adjacências de 3 tavernas, uma localidade onde se hospedam, para aguentarem juntamente com os cavalos e as carroças prosseguirem o caminho. Chegam ao Fórum de Ápio. 50 cristãos de Pozzuoli acompanharam o apóstolo dos gentios. A comoção, o espetáculo da fé. O homem extraordinário em que se tornara Paulo. Estamos no ano 61. Ele é levado à prisão marmetina em Roma, até que lhe concedam a custódia libera, que era uma possibilidade dele poder ficar solto, mas vigiado por um soldado. Ele aluga um local. Um dia ele é preso, a perseguição aos cristãos. Um dia ele é levado perante do missionário. E que testemunho
neste ato quase supremo do fechamento da sua existência extraordinária. Quando ele chega, Nero, igualmente acenando com a mão, permite que ele se manifeste. Nero gostaria também de ouvir este louco sublime. E ele então, ao dizer palavras, impressiona. E Nero, na sua quase bestialidade, metido a ser um poeta que nunca foi, Nero, que havia mandado queimar Roma para que ele pudesse escrever uma ode, enxergando de cima da colina do Aventino, ou de uma distância maior de Roma, a cidade se perder dentre as chamas. Havia Nero dito que os cristãos é que atearam fogo em Roma. E Nero se volta para Tigelinos, o prefeito de Roma, e diz: este homem, não vamos matá-lo agora, voltem-no para a prisão. E Paulo vai na esperança de que Nero tenha se tocado com as suas palavras. 7 dias depois, aproximadamente, mais ou menos, o soldado desce ao calabouço na prisão mamertina, retira Paulo e o apóstolo Pedro, que ali também já estava preso. Pedro é levado para as colinas vaticanas, onde será crucificado de cabeça para baixo. E Paulo toma a direção das águas salvianas, o burgo de Roma. Quando um soldado legionário vai decapitá-lo, treme. Ele então diz ao soldado: cumpre a tua missão. Eu cumpri a minha. E o soldado diz: eu lamento muito ter que cumprir esta função. Lamento muito, Senhor. E Paulo diz: não lamente, meu irmão, porque ainda hoje, amanhã ou depois você voltará a cumprir a sua função. Você não tem culpa, mas tu és um escravo de César. Eu sou um escravo de Jesus. Um dia você também morrerá e se lembrará que existe este Jesus que morreu numa cruz. É preciso que o legionário lhe dê 2 golpes, porque o primeiro não decepou. A cabeça tomba no precipício e o corpo, redondamente dobrado, fica ali na imediação das sepulturas dos cemitérios palestinenses da Via Ápia. Ave Cristo, os que vão viver para sempre o saúdam, meigo e amado mestre. Desculpa orar, gente. Queridas irmãs em doutrina espírita, o ano 33 marca um episódio histórico que mudaria o calendário da humanidade em antes e depois de Cristo. Jesus expira numa cruz no Monte da Caveira, em Jerusalém. O entardecer dourado e com as tonalidades da púrpura do Oriente fecharam o crepúsculo. Na noite anterior, na quinta-feira, quando a noite alta vai se desdobrar na sua paixão. A sexta-feira pela manhã, ele está perante Anás e Caifás sendo interrogado. Em seguida é levado perante o procurador romano Pôncio Pilatos. E por volta das 3 da tarde, ele vai expirar na cruz. Mas nesse momento, o Espírito desdobrado delivra lento-los, deixando as adjacências da Torre Antônia, onde se encastelara com o esposo em expedição na Palestina, precisamente em Jerusalém. Ela então quer falar com Jesus. Ela gostaria de estar lá entre aquelas 3 cruzes que se alteavam naquela montanha. E é nesse momento que Jesus pode fitá-la nos olhos. E é nesse momento que ela ouve Jesus dizer: minha filha, prepara para receber as claridades do reino do meu Pai. Mas compreenda que no mundo é assim que todos nós deveremos morrer, crucificados. E ele expira.
Lívia, esposa do senador Publio Lentulus, numa página maravilhosa da obra Há 2000 anos, em que o Espírito Emmanuel narra esta passagem que os versículos bíblicos não poderiam anotar. Porque alguém em desdobramento sair à distância e ganhar a comeada do monte do sacrifício para se entrevistar com Jesus e depois retornar à objetividade física. Uma mediunidade tão rara como aconteceu em Sacramento com o apóstolo triangulino Eurípides Bassanufo, que enquanto debruçava as mãos numa mesa na sala de aula, descendo a cabeça igualmente sobre as mãos, para, dormindo aparentemente, se desdobrar em espírito e fazer uma cirurgia no hospital à distância. 20 séculos depois, a doutrina espírita poderia dar as explicações científicas para os fenômenos. O apóstolo João anotaria no seu evangelho que se tudo aquilo que Jesus fez e falou fosse anotado nos livros como história, não caberia nos pergaminhos da humanidade. Mas no ano 34, Saulo de Tarso, um rabino, integrante como doutor da lei e futuro ocupante de uma das 72 cadeiras do Sinédrio, tem carta dos sumos sacerdotes e se dirige à localidade de Damasco, se essa criança deixar de dar a palestra. Porque em Damasco ele iria aprender um certo sapateiro de Emaús, que ali se encontrava fundando uma estrutura de egrégora inicial para a fundação de uma igreja. Era necessário pôr cobro e perseguição aos seguidores daquele Jesus que havia sido levado ao poste da cruz, porque certamente infringir a lei de Moisés, a quem Saulo deverá preservar em nome da sua fé, das suas convicções. Ele prestava um serviço ao Deus Alá, ao Deus dos exércitos. Saulo era um homem íntegro, fundamentalista na sua concepção, entretanto formado na escola de Gamaliel, tinha as melhores intenções de preservar as culturas do povo hebreu e sobretudo da religião. Mas antes que ele ganhe o pórtico de Damasco, em plena claridade do meio-dia, uma luz mais intensa que a luz do sol, sentindo essa claridade, faz com que desça como de uma rampa luminosa a figura majestosa de Jesus. O olhar especioso e grave, a feição melancólica que lhe dava ainda mais majestade no modo de se pôr, mas sobretudo de lhe dizer, de lhe perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então cai da montaria do cavalo. Os dois companheiros, assustados, porque ouviram, aliás viram, a claridade, perguntam a ele: o que aconteceu, Saulo? Você caiu, mas por quê? E ele então diz: eu vejo, eu ouço. E Jesus volta e dirige a palavra novamente a ele, dizendo: convém não recalcitrar contra os aguilhões. Agora chegue até Damasco, onde encontrarás com Ananias, aquele a quem ias prender. Ele vai tirar-lhe dos olhos como escamas, vai devolver-lhe a vista, e então Saulo se dá conta de que realmente está cego. Grita para os companheiros novamente, leva a mão nos olhos, nada mais ele enxerga, e os companheiros o conduzem até a entrada da cidade. E então, chegando ali, se despedem dele, porque dizem: Saulo,
Você deve estar alucinado pela claridade do deserto, a intensidade do calor. Você delira. Você enlouqueceu, Saulo. E ele diz: eu ouvi a voz deste Jesus a quem eu perseguia. E quase que instantaneamente se dá a sua conversão, porque Jesus, como uma alucinação auditiva, repete na intimidade da sua mente, como se entrasse pelos seus ouvidos o mesmo vocativo: por que me persegues? Os companheiros o abandonam à sorte. Voltar para Jerusalém, dizer o quê? Ao Sinédrio: alguém com cartas para prender um seguidor do Nazareno se converteu ao Nazareno antes de entrar no portal da cidade. E Ananias, então, após 3 dias, o visita numa pensão modesta e diz: Saulo, meu irmão, Jesus mandou que eu viesse lhe recobrar a visão. E numa imposição semelhante ao passe, e o passe é uma imposição de mãos, característica inclusive anotada em textos do Antigo Testamento, que depois o codificador utilizaria para dar o seguimento na tradição de transferir o fluido animal através do magnetismo, no caso com as mãos, dando as teorias do doutoramento de Anton Franz Mesmer, que defendeu o magnetismo animal, mas também o magnetismo astral, que rege o sistema gravitacional. E então Saulo, curado nos olhos, recobrando a visão, tem ainda mais razão para acreditar em tudo que ocorreu. Ele agora tem verdadeira devoção por Jesus. Os dias passam, ele se integra tanto quanto possível. Gostaria de estar com os companheiros de Damasco na igreja, mas é muito cedo, ele não seria aceito. Gamaliel, que havia deixado a cadeira do Sinédrio e que esperava que aquele Saulo fosse o seu sucessor, ele, Gamaliel, já se encontrava na direção que toma a estrada do deserto de Palmira, no oásis de Dan, para onde ele recomenda que Saulo siga, pois ali se encontrava um casal de cristãos, Áquila e Priscila. Eles eram perseguidos por um certo Saulo de Tarso, e fugindo da perseguição aos cristãos, tomaram a direção da solidão. Para lá deveria ir Saulo de Tarso, convertido. E ao chegar no deserto, um dia o casal que o acolheu lhe pergunta: você tem o nome Saulo? Nós conhecemos um certo Saulo e em razão deles nos encontramos aqui. E Paulo se cala. 3 anos, o areal extenso, o oceano de pó, depois do horizonte imenso, deserto só. E o cansaço, a sede, mas o oásis para descedentar. A escurilha da noite, o espetáculo do firmamento, como em nenhum lugar está no deserto. E é na solidão deste homem que vai refundir as suas crenças mais tradicionais e a sua fidelidade a Moisés, que ele encontrará em Jesus esse ágape maravilhoso, este prometido pelos profetas, por Ezequiel, por Isaías, pelos que ditaram o Antigo Testamento através da boca da premonição. Seria de fato este Jesus a quem ele vai se encontrar na noite alongada de 3 anos de reflexões em busca das realidades do infinito. Ele tem um pergaminho. Nós estamos já no ano 37 para 38. É o pergaminho do texto de Mateus, provavelmente o primeiro deles. Anota-se o Sermão do Monte. Ele começa a cogitar a beleza do espetáculo do entardecer em Tiberíades.
que Jesus podia mirar do alto do monte de Curumhatim, para depois descer a montanha e, passando por Tiberíades, chegar a Cafarnaum, dentro da bacia do grande mar da Galileia, de onde nunca saíra aquele mestre sublime. Mas no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, os mansos, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os que são perseguidos por causa do nome do Cristo na terra, do nome de Deus. Bem-aventurados os aflitos, os solitários dos desertos, onde nós somos convidados às reflexões, porque nos encontraremos. E ele se lembra que as notícias que foram levadas a Jerusalém é que aquele Jesus, na noite daquela quinta-feira, havia transpirado sangue num profundo processo de meditação para enfrentar as 39 chibatadas da manhã seguinte e depois ser empurrados às chibatadas e bofetes até ganhar a altura do Gólgota. Aquele Jesus que havia na noite da sua paixão, que antecede a crucificação, pedido ao Pai que lhe afastasse o cálice, mas que se lhe desse aquilo que fosse melhor e não a vontade dele. Era o Jesus da solidão, contemplando Jerusalém adormecida, como ele, Saulo, contempla no deserto a solidão imponente do luar. Numa noite, noutra noite, o sendal das estrelas novamente. 3 anos, prezados irmãos. Depois o caminho para Jerusalém. Deveria voltar a Jerusalém para dar um testemunho aos companheiros. Era ele mesmo convertido, mas Jerusalém não poderia aceitá-lo. Mas uma voz que o Espírito Emmanuel vai detectar como sendo a voz de Estevão, aquele Estevão a quem Saulo, enquanto Saulo consentira na morte e que fora lapidado de frente ao grande templo de Jerusalém, nas adjacências pelo menos, a pedradas, aquele Estevão, enquanto os que o apedrejavam depositavam as suas túnicas nas costas, no braço de Saulo, ele era apedrejado. E depois, consumada a execução, mas ainda não morto, Saulo se aproximara do esquife, cujos olhos claros ainda brilhavam na última luz, mas juntamente com Saulo, naquele dia do ano 34, estava a sua noiva Abigail. Agora ele se recordava anos depois, a caminho de Jerusalém, 4 anos depois, aquela Abigail, sua noiva, que ele deixara, porque ele não suportaria se casar com uma mulher que enxergou nos olhos de Estevão os olhos do próprio irmão biológico que ali morria. É Estevão, Saulo, nunca mais ele esqueceria a voz de Abigail. É meu irmão Gesiel, é Gesiel que morre. Eu não sabia, como poderia saber? Gesiel havia sido vendido para as galeras romanas, em razão do episódio que não veio tempo para narrar. Um dia se salvou um homem doente no barco que foi curado pelos cuidados de enfermeiro improvisado dado por Gesiel. Consentiu que ele fosse levado num bote até a praia de Jope, em Jerusalém, que ele não fosse lançado ao mar para morrer. Gesiel sobroçava os remos no porão do barco, mas feito enfermeiro curando aquele senhor muito rico que transitava na embarcação, mereceu a misericórdia de ser deixado numa praia à própria sorte. Um dia Gesiel, levado pelo comentário de um ladrão que ele tomou a bolsa, a última bolsa, o último vintém que tinha dado por aquele senhor a quem curava, o ladrão bondoso diz a ele: tem uns homens
que fazem umas pregações em nome de um tal de Jesus de Nazaré, numa casa do caminho. E ele chega na casa do caminho. Estamos voltando 4 anos para retomar 38. Na casa do caminho, aquele Gesiel entrou, foi curado por Pedro e João. A casa era um telheiro extenso, cheio de andrajos embaixo, cobertos com lençóis improvisados e enfermarias divididas por panos igualmente improvisados. Mas em tudo havia higiene, a despeito das tumorações de tantos leprosos, doentes, maltrapilhos, como este Estevão, que vai ser Estevão, mas ainda é Gesiel, que batizado ali se torna Estevão, porque ele também chega chagoso, não da lepra, mas com as chagas, as tumorações do Senhor a quem cuidara e a quem curara, cujo contágio agora havia sido transmitido para ele. Estas páginas extraordinárias, esta lembrança, como uma fatalidade, tantas vezes chegar à mente de Paulo como um filme preciso, repetitivo. 3 anos de deserto, 3 anos de lembrança, e retomando o curso da narrativa, como diz Emmanuel, este Estevão é quem vem conversar agora com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, batizado, se tornara Paulo, um nome latino. E Estevão então diz a ele: Jerusalém será o primeiro teatro dos acontecimentos. Ele supunha estar ouvindo a voz de Jesus, porque ouvia também a voz de Jesus. E em Jerusalém, quando ele busca a casa do pai, agora Paulo, o pai, ao ver o filho entrar na porta, se encanta, diz: meu Deus, meu filho, você voltou, meu filho vai abraçá-lo, você se curou, meu filho, você se curou desta crença, naquele andarilho que carregava o pó da estrada nas sandálias, naquele mago judeu, naquele taumaturgo que pregava coisas que não são da nossa lei. E ele diz ao pai: não, meu pai, Jesus é o grande significado. E o pai não deixa que ele prossiga, apontando a porta da entrada, consente que ele saia, e ele parte do lar paterno, expulso pelo pai, cujo pai vai morrer apaixonado e deprimido, porque a mãe do próprio Paulo agora havia morrido em um grande processo de melancolia. Um filho que prometia ser ocupante de uma cadeira do maior poder da sua nação, que deixara a noiva, um casamento que fora prender os seguidores daquele Jesus Nazareno, crucificado entre 2 ladrões. Um filho que prometia ser a maior autoridade de Israel, que era a nação que deveria governar, mandar em todo o mundo. Um dia ela deveria, esta nação, vencer os infiéis e todos se submeterem ao cetro do poder palestino. Aparece na casa do pai, as barbas longas, os cabelos compridos, já marcando o encanecimento precoce, a tez marcada pelas insolações do deserto. Ele está enxotado, busca a casa de um amigo adiante, bate na porta, alguém olha do piso de cima, percebe que é ele, não abre a porta. Ele então deixa Jerusalém, parte lá na direção das fundações das grandes construções, embora em pequenas edificações, que foram as igrejas primitivas. Ele ganha diversas cidades da sua Anatólia, Ásia Menor, chegará até Tessalônica, para onde adiante mandará as cartas aos Tessalonicenses. Passa dentro do Mediterrâneo pela ilha de Chipre, ganha as cercanias diversas nas navegações pelo mar, e nós vamos então encontrá-lo depois de uma expedição extraordinária,
em que pelo menos 3 vezes ele fora pego e levado ao lapidamento em praça pública, após as suas tentativas de fundações de igrejas. Em Corinto, na Grécia, os companheiros vão pegá-lo para executá-lo quando ele foge. Companheiros não, aqueles que preconizavam o judaísmo na Grécia, e ele tenta falar para os judeus, para convencerem-nos de que Jesus era o profeta prometido pelo próprio judaísmo, através dos próprios profetas que o antecederam. Ainda mais que é preciso que ele desça um cesto de vime, uma corda amarra o cesto, e da copa de uma árvore que está exatamente na imediação do muro que separa a cidade do exterior, ele é lançado para o lado de fora. E a si mesmo ele pergunta: como posso eu, um homem que tenho caráter, tenho dignidade, fugir de uma cidade como foge um ladrão a só capa, para não ser morto? Ele se recorda que Moisés fora lançado no cesto de vime dentro do mar, e Moisés fora o fundamento de Deus enquanto Pai na primeira revelação. Ele deveria começar a vida, recomeçar no cesto de vime, como fugitivo das mãos dos judeus que o perseguiam para lapidá-lo, matá-lo. Numa das vezes ele é apedrejado efetivamente, é lançado para fora dos muros da cidade, tido como morto, e não se contamina com a podridão do entulho, se salva. Prezados companheiros, o tempo exige que eu seja um pouco mais dinâmico, não é, presidente? Mas nós estaremos com o apóstolo Paulo. Este gigante do cristianismo, não fosse Paulo, o cristianismo teria grandes dificuldades, porque Jesus havia dito a ele em sonhos e em voz e mediunidade de audiência que ele deveria ganhar os 4 cantos do mundo para a difusão do seu evangelho. Mas como? O homem que pregava andando a pé. Quando ele parte para a cidade de Listra, entre Listra e Icônio, a pé, juntamente com o discípulo Barnabé, que o segue, o jovem, ele contempla a cordilheira silenciosa do Caradá, vendo o esbater do sol, em que ele podia imaginar a beleza dos entardeceres espetaculares do grande mar da Galileia, embora estivesse no ambiente empedrado de rochas. Ele não pudera contemplar Jesus. Agora este Cristo o conduz, é um viandante de todos os caminhos onde ele pudesse falar a respeito de Jesus. Ele volta a Jerusalém, será a última vez, ele será preso, será levado à praça pública, ele já regula os seus mais de 60 anos de idade. O tempo passa, o rosto marcado pela pegada das lapidações, envelhecido. Mas antes de Jerusalém, é preciso que ele passe por Damasco novamente. Em Damasco, ele precisa de passar pela cidade de Tarso, a sua cidade natal. Quem sabe uma notícia ainda do seu pai. Sim, o seu pai que morreria ainda não está morto. Paulo é visto numa praça central da cidade, onde ocorria o mercado, onde o povo passava diariamente. Ele é um tecelão, carregando fardos de pele nas costas. Um homem envelhecido, agora gravemente, vendendo coisas feitas com as mãos, ofício que aprendera desde a infância com os próprios pais. É nesse momento que o pai dele se muda da cidade de Vergonha. O filho parecia bem um desses hippies dos nossos anos 60, vendendo coisas para sobreviver. E então é a partir daí que realmente o pai dele vai se exilar numa propriedade rural onde vai morrer. Mas Jerusalém, enfim, pela última vez, Jerusalém,
quando ele pede a palavra para se dirigir ao povo amotinado nas adjacências do grande templo de Salomão. O povo se volta, alguém explode num grito no meio da multidão, que era um sinal característico dos motins, bem próprios daquela gente acostumada aos levantes da intolerância, às brutalidades. Era o mesmo povo que havia lançado as túnicas pelo caminho, quando Jesus, no ano 33, entrava triunfalmente em Jerusalém, montando um jumentinho. Eram eles, que 3 dias após haviam pedido a crucificação. São eles que outrora ovacionaram o grande Saulo de Tarso, agora pedem a morte pelo lapidamento. É preciso que os guardas peguem e o segurem, graças à gestão de um bom judeu, porque senão ele seria despedaçado antes de ser apedrejado. E no momento em que ele vai sendo levado aos empurrões, ele se lembra, ele observa, era a mesma praça onde havia sido lapidado Estevão. O mesmo povo, o mesmo teatro dos acontecimentos, e a lei de causa e efeito chamando ele à redenção. Porque no mundo é assim que todos nós deveremos morrer, crucificados. É a lei. De um modo ou de outro teremos que nos penitenciar na jornada, mas morrer é um ato de libertação. E morrer por Jesus agora, percebendo que no seu caminho os piquetes marcavam esta redenção, para que ele pudesse subir leve. Ele se dirige ao povo, poucas palavras: eu venho lhes dizer deste Cristo anunciado pela boca dos profetas. O povo vai derrubar as estruturas laterais do templo. Os soldados então o conduzem definitivamente preso, e é preciso que um verdadeiro batalhão de soldados com guardas do templo o conduzam até Cesareia, a cidade palaciana, onde ficava Herodes, onde ficava Pôncio Pilatos, o governador da província. Embora Pôncio Pilatos estivesse em Jerusalém, o seu castelo, mas lá era a cidade administrativa, e ele então é levado à prisão, e durante 2 anos preso. Diuturnamente havia do lado de fora um séquito de judeus pedindo que o libertassem para que ele pudesse ser executado. Eles haviam pergaminhado a sentença de morte fazia tempos em Jerusalém. É um decreto do Sinédrio que se cumprisse a lei de Moisés, que não tem nada a ver com isso, a lei das tradições. Mas a justiça, mínima justiça de Roma, já que Roma dominava a região e tinha um procurador, não permitia que alguém fosse executado assim. E um dia, Festo, que havia sucedido Pôncio Pilatos, que em 35 havia morto um suicídio formidável, quando degradado para a Suíça, no calabouço havia se atirado contra a espada do próprio soldado que o guardava na prisão, se suicidando para heroicamente entrar como um soldado que morre no suicídio. Mas Festo sucede Pôncio Pilatos, que depois Festo é sucedido por Félix, o novo procurador romano. Um dia Félix se manda trazer Paulo do calabouço, 2 anos. Herodes estava passando uns dias por ali, porque ali era a cidade palaciana, mas não necessariamente a moradia do rei Herodes. Ele gostaria de agradar Herodes, mostrando o preso famoso, um preso célebre, que andara por todos os cantos da Ásia Menor, que fizeram um trajeto extraordinário. Fenômenos espetaculares eram atribuídos a ele, que tinha o poder de cura como aquele Jesus. Afinal, fora este Saulo que curara aquele homem cego, Elimas. Fora ele que havia operado milagres como pessoas paralíticas que voltaram a andar. Ele fizera fenômenos extraordinários
e tinha uma locução muito especial quando falava, causava espécie. Era o tribuno, o orador, sobretudo era a personalidade de um rabino deposto por si mesmo, que ocuparia uma cadeira do Sinédrio. Herodes gostaria de ouvir este louco sublime. Era um louco sublime. E então, arrastando cadeias atadas na canela, ele ganha o espaço do fórum. E no momento o governador acena, dando-lhe autorização para falar. Quando ele começa a falar, todos se impressionam. Um homem macerado, a fisionomia embranquecida pelo calabouço, famélico, comendo a ração diária da prisão, envelhecido, ainda mais envelhecido, mas a sonoridade da voz. Por um momento, quando ele discursa veementemente falando das promessas dos profetas e da figura de Jesus, o governador levanta a mão e diz: Paulo, as suas tantas letras o fazem delirar. Por mais um momento e você nos convenceria desta crença nesse seu Jesus. Há um certo motejo. E ele então diz: eu gostaria de convencer não só a ti, governador, mas sua majestade o rei, e que todos fossem livres como eu sou, exceto estas cadeias. O procurador encerra o expediente de julgamento, de interrogatório, se voltando para os seus assessores, conversa de certo modo com Herodes, quando Paulo vem subitamente e diz: qualquer decisão que saia a meu respeito, senhor procurador, senhor rei, dela eu recorro para César. Tenho cidadania romana. E então o procurador, que cochichava com seus assessores e com o rei, diz entre eles: se ele não tivesse recorrido, nós o soltaríamos, porque eu não vejo culpa neste homem. Estão acusando ele de coisas da lei, da religião deles, que não diz respeito a Roma. Nós não sabemos, prezados irmãos, porque Jesus tinha uma acusação também da lei deles, e não de Roma. Mas na hora foi preciso pedir autorização a Roma, e Pilatos tenta evitar a execução de Jesus, oferecendo Barrabás, mas o povo, assolado pelo fundamentalismo dos sumos sacerdotes, pede a crucificação de Jesus. Os mesmos que 3 dias antes, eu repito, lançavam pelo caminho galhos de árvores, ramos de oliveira e as suas próprias mantas para receber Jesus como rei dos judeus. Cesareia, prisão, recurso para César. O navio de Adramítio da Mísia aporta em Cesareia, vai levando Paulo prisioneiro, juntamente com outros prisioneiros, igualmente com recursos interpostos a César. A viagem deveria demandar o oceano, o mar Mediterrâneo, para um dia tocar as adjacências da Península Itálica. Na manhã seguinte, o navio tocou em Sidom, onde se repetiram as cenas comovedoras de Cesareia, quando Paulo havia se abraçado com os companheiros na praia, se ajoelharam e se despediram entre exortações carinhosas e esperança. A embarcação, parando em Sidom, faz com que Paulo peça ao centurião Júlio que possa igualmente abraçar os companheiros da comunidade. Igualmente as despedidas na praia, e o barco segue. Na perspectiva, Saulo pode enxergar as blandícies do espetáculo das águas, sobretudo do sol que bate cindindo com a claridade no espelho do mar. E foi assim, costeando a Fenícia, que ele divisa os primeiros contornos da ilha de Chipre, de cariciosas recordações, porque ali ele fundara uma igreja com Barnabé. E voltando aos contornos da margem daquela região,
ele chega em seguida ao porto de Mirra, na Lícia, após passar pela costa da Panfilha. E é na Lícia que o centurião resolve tomar de uma embarcação que se dirigia à Itália e que carregava uma grande quantidade de trigo e 276 pessoas a bordo. Este barco causa preocupação, e Paulo então se dirige ao centurião, vê que as condições atmosféricas não são favoráveis nesta altura do Mediterrâneo. Tempestades prenunciam, melhor fosse passarmos a inverno em Calói-Limenes, que é um porto da ilha de Creta. E de fato, o vento batia de rijo. 2 semanas após, o barco ainda não havia saído da região de Quinido, como narra Emmanuel. E quando ganharam, enfim, os primeiros pontos de Creta, Paulo, agora definitivamente, recomendou que a arribada fosse feita ali. O piloto e o comandante da nau diz: não, nós não vamos confiar em opinião de preso, que deve estar montando uma estratégia de fuga. Nós confiamos nos nossos aparelhos e na nossa experiência. O centurião teria dito: mas este Paulo fora navegador, aliás, o amigo dele, que não está preso, mas que o acompanha, que era Lucas. Lucas era navegador, não é? E que ia como voluntário da dor para acompanhar o apóstolo. Deixou as suas funções. O povo naquele tempo tinha muita fé, não é? Abandonou o trabalho para seguir a Jesus. E, prezados irmãos, os 2 dias que se seguem, quando eles resolvem aproar na direção do porto de Fênix, deixando Creta, são dias ensolarados, a claridade, e chegam a acreditar que teria sido um grande engano dar crédito a este Paulo que falava da conveniência de passar o inverno na ilha, atrasando a viagem. No 3º dia, um furacão cai de súbito. E aqui devo terminar a exposição para não cansá-los. É neste momento que nós passamos a ter o espetáculo da natureza nas suas convulsões, e o barco se torna um caixote de madeira, batido pelo chicote das ondas. Foi preciso desfazer a estrutura do mastro, lançar toda a quantidade do porão, todo o trigo, para dar leveza. Completamente perdido, sem direção, não havia norte, não havia horizonte, só havia escuridão. Não havia dia, não havia noite, ou melhor, só havia noite, e uma tocha luminosa empalidecida do sol, atrás da densidade das nuvens pesadas que habitavam o céu. É nesse momento que Paulo, vendo a aflição de todos, depois de 2 semanas, por sinal, no momento após 2 semanas, ele, ganhando o tablado da embarcação, se dirige a todos: irmãos, creio que amanhã poderemos tocar em terra firme, mas não esqueçamos desta lição, porque também Jesus nos adverte no seu Evangelho: vivamos no mundo com os cuidados de quem sabe que a hora da morte poderá chegar. E quanto tédio nos acomete ao ver os nossos defeitos, os nossos equívocos, quando a morte se nos apresenta como alternativa. Levados pelo enjoo do barco, durante dias de aflição, aguardando a qualquer momento sossobrar definitivamente. Jesus nos quer dizer neste momento que deveremos viver no mundo qual um marinheiro cauteloso, que, tendo segurança da embarcação do timão, sabe entretanto que a nau poderá naufragar a qualquer momento. Estejamos prevenidos, porque em qualquer momento somos convidados a morrer, a nos ajustar passando para o outro lado, onde teremos que comparecer com as nossas próprias atitudes de uma vida inteira. Veja a lição dele.
deixamos o porto seguro para nos aventurar no perigo das águas, nada obstante as advertências do Salvador. E aí eu fico pensando, nós deixamos a intimidade do lar, não sabemos se o carro vai cair no buraco a 120 km/h na rodovia, ou se o ladrão vai nos pegar. Não sei em que momento o meu veículo vai naufragar e a minha vida com ele igualmente se encerrar. Somos como prisioneiros americanos aguardando a sentença de morte, que está publicada em edital, como dizia Guimarães Rosa, que não era espírita. Viemos ao mundo para fazer uma lição de aprender a viver, para saber morrer. E então, voltando ao apóstolo Paulo, ele diz: quantas ilusões, quantas aventuras nos entregamos com esta navegação perigosa, numa época inoportuna pelo mar. Começamos por alijar o excesso da carga. Percebe como a vida nos convida a nos libertar do peso. E voltamos nós aqui, o peso das paixões achatadoras. Começamos a liberar, num certo momento da existência, aquilo que nós carregávamos como fardo, as mágoas. É o excesso do trigo que leveda, que fermenta. Os sentimentos, o sensualismo. Deixamos de cultivar os desejos mesquinhos de realizar coisas no campo dos sentidos, para nos entregar a um caminho de redenção, ao ter a consciência de que eu estou aqui para aprender a lição que vai terminar no ataúde, no caixão, nós que viemos a vida pelo caixão do berço. E Paulo diz mais: senhores de Alexandria, plutocratas da Fenícia, autoridades, soldados, todos nós nos encontramos neste momento presos à mesma sorte. Eu sou um prisioneiro do Cristo. Como quisesse dizer, neste momento estamos presos aos elos de uma só corrente. Uma multidão faminta que cambaleia e chora e dança ali, para parafrasear um verso de Castro Alves. Somos todos escravos. Veja como a fraternidade, a solidariedade aparecem nos momentos de dor. Todos nos abraçamos aqui, nos aproximamos um do outro no mesmo espaço, todos no tablado. 276 pessoas. E o barco sacode, é batido, vai afundar, começa a despedaçar. Na manhã do dia seguinte, divisam terra firme e chegam à ilha de Malta e descem alegres, salvos. Quando Saulo pega de galhos secos de árvore para fazer uma fogueira para aquecer os tripulantes, porque o mar naquela estação tinha 5 graus de temperatura. Quem foi lá conhece, sabe como é o inverno na Europa. Uma serpente crava ali no braço, e ele, levando serenamente o braço em cima da fogueira, permite que ela caia. E os habitantes da ilha de Malta dizem: este homem deve ser um grande criminoso, porque, tendo se salvado da condenação de morrer no barco, a condenação da natureza, e veio encontrar a execução aqui. E ao verem que ele não morria, um dos seus companheiros, provavelmente Lucas, se aproxima dele e diz: Paulo, o povo está dizendo que essa serpente é a mais perigosa, que ninguém se salva dela. E agora, como você não morreu, já estão achando que você é Apolo, que desceu do Monte Olímpia e veio se encarnar aqui como um Deus branco vivo. Você deve ser um Deus. E Saulo diz: percebam que quando eu cheguei aqui,
Eu era um criminoso que me salvei do mar, mas não me salvei da serpente. Os mesmos que me aplaudiam, aliás, que me denegriam, agora me aplaudem como um Deus. Veja como é a ignorância. Eu tenho a impressão que Paulo se lembrou da entrada de Jesus em Jerusalém mais uma vez aqui. Os mesmos que aplaudiam Jesus pediram a crucificação. Os mesmos que viam em Paulo um criminoso, enxergavam nele agora um Deus, ao contrário, não é? Do que fizeram com Jesus. A nossa ignorância, o populacho que é levado pelas opiniões. E ele então vai curar na ilha o pai daquele senhor que era um preposto de Roma ali, responsável. E vou terminar, prezados irmãos. Um dia, quando passado o inverno, a embarcação Castor e Pólux, sucedendo o barco alexandrino, toma a direção do estreito de Régio. Eles haviam ganhado a região de Siracusa, na Sicília, onde Paulo passa, para adiante chegar a Pozzuoli, nas adjacências do Vesúvio, a grande cratera que é um monte, embaixo dela as cidades de Herculano e Pompeia, aquele vulcão que no ano 70 iria destruir estas duas cidades. Adiante, já os soldados conduzindo ele preso, Júlio, centurião, diz a ele: é preciso voltar às cadeias, para que o povo não ache que eu estou descumprindo a lei, embora eu lhe tenha tanta ternura. E ele dá os punhos. Ganham as adjacências de 3 tavernas, uma localidade onde se hospedam, para aguentarem juntamente com os cavalos e as carroças prosseguirem o caminho. Chegam ao Fórum de Ápio. 50 cristãos de Pozzuoli acompanharam o apóstolo dos gentios. A comoção, o espetáculo da fé. O homem extraordinário que se tornara Paulo. Estamos no ano 61. Ele é levado à prisão marmetina em Roma, até que lhe concedam a custódia libera, que era uma possibilidade dele poder ficar solto, mas vigiado por um soldado. Ele aluga um local. Um dia ele é preso, a perseguição aos cristãos. Um dia ele é levado perante do missionário. E que testemunho nesse ato quase supremo do fechamento da sua existência extraordinária. Quando ele chega, Nero, igualmente acenando com a mão, permite que ele se manifeste. Nero gostaria também de ouvir este louco sublime. E ele então, ao dizer palavras, impressiona. E Nero, na sua quase bestialidade, metido a ser um poeta que nunca foi, Nero, que havia mandado queimar Roma para que ele pudesse escrever uma ode, enxergando de cima da colina do Aventino, ou de uma distância maior de Roma, a cidade se perder dentre as chamas. Havia Nero dito que os cristãos é que atearam fogo em Roma. E Nero se volta para Tigelinos, o prefeito de Roma, e diz: este homem, não vamos matá-lo agora, voltem-no para a prisão. E Paulo vai na esperança de que Nero tenha se tocado com as suas palavras. 7 dias depois, aproximadamente, mais ou menos, o soldado desce ao calabouço na prisão marmetina, retira Paulo e o apóstolo Pedro, que ali também já estava preso. Pedro é levado para as colinas vaticanas, onde será crucificado de cabeça para baixo. E Paulo toma a direção das águas salvianas, o burgo de Roma. Quando um soldado legionário vai decapitá-lo, treme. Ele então diz ao soldado: cumpre a tua missão. Eu cumpri a minha. E o soldado diz: eu lamento muito ter que cumprir esta função. Lamento muito, Senhor. E Paulo diz: não lamente, meu irmão, porque ainda hoje, amanhã ou depois você voltará a cumprir a sua função. Você não tem culpa, mas tu és um escravo de César. Eu sou um escravo de Jesus. Um dia você também morrerá, e se lembrará que existe este Jesus que morreu numa cruz. É preciso que o legionário lhe dê 2 golpes, porque o primeiro não decepou. A cabeça tomba no precipício, e o corpo, redondamente dobrado, fica ali,
na imediação das sepulturas dos cemitérios palestinenses da Via Ápia. Ave Cristo, os que vão viver para sempre o saúdam, meigo e amado mestre. Desculpa orar, gente.